Falo hoje, senador Paim, de duas curiosidades importantes para o dia de hoje. A primeira delas é uma crítica do nosso colega senador Aécio Neves com a proposição de uma série de mudanças no Bolsa Família. E isso é objeto da primeira parte do meu pronunciamento. E na segunda parte falo exatamente que a FAO, o Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, divulgou seu relatório mostrando que o Brasil é um dos países que mais contribuíram com a redução da fome no mundo nos últimos 10 anos. Uma informação muito importante, justamente porque, se o Brasil é o país que mais contribuiu para a redução da fome no mundo nos últimos 10 anos, foi justamente por conta da ousadia do presidente Lula e da presidenta Dilma no que diz respeito à implementação dos programas de combate à miséria e à fome e o Bolsa Família, que são duas marcas essenciais desse desafio enfrentado e que está sendo vencido com muita galhardia pelo governo brasileiro nos últimos 10 dias. Olha só, senador Paim, que curiosidade. Numa espécie de reunião festiva, um debate em tom de converscote, promovido pela revista Exame, que reuniu os principais candidatos da oposição à presidenta Dilma Rousseff e mais o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, nosso estimado colega senador Aécio Neves resolveu propor novas regras para o Bolsa Família. Em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o assunto foi abordado com o seguinte título, abre aspas, senador Aécio Neves propõe nova regra para o Bolsa Família, fecha aspas. O texto do jornal diz que o senador, provável candidato à presidência da República pelo PSDB, abro aspas novamente, superou o tabu do Bolsa Família, fecho aspas. O fato em si, alvissareiro e muito positivo. Ele nos mostra que foram vencidos os preconceitos que cercaram o programa desde que o ex-presidente Lula, ainda em seu primeiro mandato, tomou a decisão política de tirar 16 milhões de brasileiros da linha de miséria extrema, ao transformar o programa Bolsa Família como programa prioritário de sua administração. Prioridade essa que foi confirmada e aprimorada no governo da presidenta Dilma Rousseff, com a criação de outros programas de resgate social, como o Brasil Carinhoso e o Pronatec, Bolsa Família, por exemplo. Foi esse empenho dos governos do Partido dos Trabalhadores e partidos aliados que fizeram com que a luta brasileira contra a extrema pobreza ultrapassasse nossas fronteiras. Hoje, o conjunto de ações que vem sendo desenvolvido desde 2003 é reconhecido como modelo pela ONU, Organização das Nações Unidas. Também, como se tem noticiado, principalmente no exterior, a ONU tem mobilizado vários de seus órgãos para produzir em outros países marcados pela miséria a experiência de sucesso do Brasil. Voltando à reportagem mencionada do Jornal Paulista, o senador Aécio Neves disse para a plateia, que foi ouvir os candidatos da oposição, que vai modificar o Bolsa Família. Esse não é o problema, pelo contrário. Seria ótimo que boas ideias fossem incorporadas à história de sucesso do programa para aprimorá-lo ainda mais. O problema, no caso, é que as modificações sugeridas tratam de práticas que já estão sendo utilizadas no dia a dia da administração dos programas pelo governo. O nobre senador disse que uma vez por ano o beneficiário do programa precisa receber a visita de um assistente social para que possa ser avaliada a evolução da família. Se essa mudança hipoteticamente viesse a ocorrer, seria um retrocesso sem tamanho. Veja só,
Seguramente, o nobre senador desconhece que o atendimento ao beneficiário do Bolsa Família é gerido pelo Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Nacional, a chamada Rede SUAS, que se originou da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que esse Senado votou em 2011. Da mesma forma, o nobre senador desconhece que essa rede de assistência social está presente em 5.450 municípios, com mais de 7.400 unidades, e que, graças a ela, o assistente social não tem contato direto com os beneficiários apenas uma vez por ano, mas ao menor sinal de que as condições impostas pelo programa, como a frequência escolar das crianças, da família, ou a atualização do cartão de vacina, não estão sendo cumpridas. Ou seja, se o senador Aécio Neves estava propondo que houvesse uma visita a cada ano, a cada pessoa assistida pelo Bolsa Família, ele está cometendo um retrocesso, porque essa visita já ocorre rotineiramente para acompanhar exatamente as famílias, para ver se os critérios estão sendo cumpridos. Outro disparate que o jornal atribui ao senador Aécio é que o benefício deve ser pago por um período maior, mesmo que os membros da família assistida consigam um emprego e ultrapassem a renda mensal de até R$ 140 por pessoa. De novo, o nobre senador é vitimado pela falta de informação, pois esta prática já é corrente. Não é por outra razão que as famílias que ultrapassam as condições para continuar recebendo o benefício são consideradas pelo governo como ainda em estado de vulnerabilidade social e não são automaticamente retiradas do cadastro único. Na verdade, a hipótese aventada pelo senador, infelizmente, ainda mantém preconceitos por insistir na ficção de que o cidadão brasileiro assistido pelo programa Bolsa Família acomoda-se com o benefício recebido. Abro aspas novamente para o que disse o senador. 2 pontos. O pai de família que voltar a trabalhar com carteira assinada deve permanecer recebendo o benefício por algum período, porque o risco de perdê-lo não estimula as pessoas a voltar ao mercado de trabalho. Fecho aspas. De novo, faltou informação. O senador desconhece que 75% das pessoas atendidas pelo programa trabalham. Desconhece também que hoje o Brasil tem quase 300 mil empreendedores individuais beneficiários do programa, sem contar outros 145 mil agricultores familiares que recebem o benefício, ao mesmo tempo em que são fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Pronatec, Bolsa Família, nobre senador Aécio, foi lançado no início deste ano pela presidente Dilma Rousseff e hoje já conta com 700 mil alunos matriculados em mais de 500 cursos profissionais oferecidos. Também não é por outra razão, senhoras e senhores senadores, que o cadastro único que congrega todos os beneficiários pelo programa são realizados a cada 2 anos, ainda que o emprego com carteira assinada foi conquistado uma semana antes do recadastramento, o benefício não será suspenso. O beneficiário do Bolsa Família, é bom que se repita mais uma vez, não é um cidadão acomodado, nem um preguiçoso. Mesmo nos casos em que, com ocorrência crescente, o beneficiário tome a iniciativa de devolver o cartão do Bolsa Família, não paira qualquer ameaça se sua vida tornar-se precária novamente. O governo Dilma desenvolveu o mecanismo que recebeu o nome de retorno garantido, pelo qual o beneficiário volta a receber o benefício imediatamente. Finalizando essa parte do meu pronunciamento, caros colegas, eu recomendo mais estudo, mais motivação, maior empenho em conhecer o nosso país que surgiu do combate à miséria desferido pelos governos do PT, do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. É muito importante que os novos candidatos a presidente que
querem inovar nas suas propostas, conheçam o que está em prática para não chover no molhado e apresentar proposições em cima daquilo que já está sendo praticado. Porque todas as propostas defendidas para o Bolsa Família pelo senador Aécio Neves, possível candidato a presidente pelo PSDB, já estão em prática a partir da definição política de fazer esse programa cada vez mais justo, cada vez mais correto, atendendo um número cada vez maior de pessoas em todo o Brasil. E é muito importante que esse registro seja feito exatamente hoje, no dia em que o Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, divulgou o seu relatório lá em Genebra, mostrando que em 2 décadas o Brasil foi um dos países que mais reduziram a fome de sua população. Segundo a FAO, em 20 anos, o número de famintos no Brasil caiu em quase 10 milhões de pessoas. Entre 1992 e 2013, a quantidade de pessoas que passava fome no Brasil foi reduzida de 22,8 milhões para 13,6 milhões de pessoas. Esse é um avanço tão importante que deve ser registrado. A erradicação da fome no Brasil, ao lado do desenvolvimento social, foi justamente, desde 2003, uma das principais bandeiras do ex-presidente Lula, com o programa Fome Zero. E hoje permanece uma prioridade para o atual governo em outras ações sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. O relatório da FAO afirma ainda que o Brasil, ao lado de outros 30 países, já atingiu as chamadas metas do milênio em termos de combate à fome. As metas são um conjunto de objetivos criados pela Organização das Nações Unidas para reduzir a fome no mundo. Por esses objetivos, os governos precisariam reduzir em 50% a proporção de pessoas que passam fome em relação ao total da população. O ano base seria 1990 e a meta teria de ser cumprida até 2015. Segundo a FAO, o Brasil conseguiu uma redução que supera a marca de 54%. Em 1990, 15% da população brasileira passava fome. Hoje, essa taxa caiu para 6,9%. Em números absolutos, a redução de 40% é uma das maiores do mundo e 2 vezes mais acelerada do que a média do mundo. Isso é muito positivo e podemos afirmar que estamos diante de um avanço sem precedentes que, inclusive, rebate de forma definitiva as críticas que o programa Fome Zero lá atrás ou o Bolsa Família de hoje seriam programas meramente assistencialistas e criadores de uma suposta relação de dependência da população com o Estado. Para o diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano, que foi um dos mentores do Fome Zero e foi ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, as políticas de estímulo à produtividade agrícola podem dar uma contribuição decisiva para reduzir ainda mais a fome no mundo. Inclusive, há 3 anos, em 2010, ele já afirmava que não há como tirar uma pessoa da miséria se essa mesma pessoa não possuir um recurso adicional para promover as suas capacidades e potencialidades. E aqui, senador Paim, eu abro um parênteses muito importante, porque se o combate à miséria e à fome, se o programa Bolsa Família tem um papel inicial fundamental para tirar a pessoa da extrema pobreza, é importante buscar alternativas no sentido de fazer com que a autonomia das pessoas aumente. E, nesse sentido, o governo do Estado do Acre, em sintonia com o que preconiza o plano em nível nacional, tem buscado muitas alternativas. O governo do Acre desenvolve o programa de piscicultura, programa de suinocultura, programa de avicultura,
Agricultura, e também tem a sua Secretaria de Pequenos Negócios, que tem incentivado muito beneficiários do programa Bolsa Família a saírem pela porta da frente, buscando alternativa de renda e melhorando a sua condição de vida. Portanto, o Brasil não está no caminho certo. E eu posso dizer que também o Estado do Acre, nas mesmas condições. Eles não estão apenas no caminho certo agora. Eles já estavam há 10 anos e continuam criando condições de desenvolvimento local para as pessoas beneficiadas trabalharem e gerarem renda. Mas não temos apenas o compromisso de trabalhar por melhores resultados no Brasil. É preciso um olhar atento para um novo modelo de desenvolvimento que possa contribuir para reduzir o flagelo da fome nos países mais atingidos. Segundo a FAO, a fome no mundo caiu mais expressivamente nos últimos 2 anos, quando foi reduzida de 868 milhões de pessoas para 842 milhões de pessoas. Em 1992, a fome atingia mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E hoje, em 2013, a despeito do crescimento econômico nos países em desenvolvimento, apesar da melhoria de renda e do mais acesso que temos à comida, ainda temos uma realidade mundial inaceitável. Os dados da FAO mostram que 1 em 4 pessoas no mundo hoje passa fome. E se, por um lado, os grandes países emergentes conseguiram fazer avanços expressivos, a fome ainda assola regiões inteiras na África. O relatório diz, e aqui cito entre aspas, apesar do progresso feito em todo o mundo, diferenças marcantes na redução da fome ainda persistem. A África subsaariana teve apenas um progresso modesto nos anos recentes e continua sendo a região com a mais alta prevalência de subnutrição. O relatório também afirma que nenhum progresso recente foi observado na Ásia Ocidental, enquanto nas regiões do sul da Ásia e norte da África tiveram um lento progresso. Pelo relatório da FAO, as reduções mais significativas no número de pessoas famintas e na subnutrição alimentar ocorreram na maioria dos países da Ásia Oriental, no sudeste da Ásia e na América Latina. O relatório da FAO não mede apenas a fome crônica, mas envolve um conjunto de indicadores para todos os países sobre a insegurança alimentar. Por exemplo, alguns países têm percentuais baixos de fome, mas altas taxas de subalimentação. Agora nos perguntamos, como aprofundarmos ainda mais a redução da fome nas regiões que mais obtiveram avanços e, ao mesmo tempo, contribuir para a queda da fome nas regiões mais atingidas? O combate à fome não conhece fronteiras. E, nesse sentido, abro um segundo parênteses, senador Paim, senadores aqui presentes e telespectadores da TV Senado. Se nós temos que dar uma resposta a essa questão, eu posso dizer que tem pessoas que já têm feito a sua parte com muita altivez. É o caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, terminado o seu mandato de 8 anos, 2 mandatos consecutivos de presidente da República, podia muito bem ter se acomodado no seu sucesso, no índice excepcional de popularidade que atingiu, mas não foi ficar em casa paralisado. Ele foi se preocupar com outros povos e tem dado uma contribuição fantástica, buscando alternativas para ajudar o povo africano. O presidente Lula
tem dado uma atenção toda especial na busca de ajudas, na busca de tecnologia, na busca de financiamento, justamente para combater a miséria e a fome naquele continente que mais precisa. E eu próprio fui testemunha de uma conversa do presidente Lula com o governador Tião Viana a respeito dos mosquiteiros impregnados que combatem a malária, que foram responsáveis pela redução significativa da malária lá no estado do Acre, os mosquiteiros impregnados vindos do Vietnã. O presidente Lula foi justamente falar com o governador Tião o que podemos fazer para levar esses mosquiteiros para a África, porque precisamos ajudar aquele povo que precisa muito da nossa ajuda. Então, eu devo fazer aqui esse reconhecimento de que dá orgulho e o coração da gente se enche de alegria por saber que nós temos um exemplo de brasileiro que não só se preocupa com o problema dos brasileiros, mas também está preocupado com o problema dos povos do outro lado do mundo. E devo dizer aqui mais uma vez um exemplo que vem do estado do Acre. No estado do Acre, a Igreja Batista do Bosque, presidida pelo pastor Augustinho, juntamente com o pastor Daniel, tem feito um trabalho de missões muito importante, tem mandado missionários para a África, e esses missionários, além de contribuírem com a evangelização, eles têm contribuído também na busca de alternativa e renda e de formação profissionalizante para jovens e educando famílias inteiras a terem uma nova prática no sentido de superarem as suas dificuldades. Então, são exemplos que merecem ser seguidos, se não olharmos apenas para o nosso umbigo, mas também demonstrarmos solidariedade com outros povos do mundo, porque, segundo a FAO, o crescimento econômico é essencial para o progresso na redução da fome, principalmente se as políticas públicas forem implementadas com foco na população mais pobre, principalmente nas áreas rurais e com políticas de estímulo à produtividade agrícola. Mas isso não é tudo. A recomendação do relatório é clara. Nos países pobres, a redução da fome e da pobreza somente será obtida com o crescimento que seja não apenas sustentável, mas também amplamente compartilhado. As conclusões e recomendações deste relatório da FAO de 2013 serão debatidas entre representantes dos governos, a sociedade civil e o setor privado em uma reunião do Comitê de Segurança Alimentar Mundial prevista para os próximos dias 7 a 11 de outubro, na sede da FAO em Roma. Devemos acompanhá-la com muita atenção. Então, senador Paim, senador Cristóvão Buarque, senador Walter Pinheiro, concluo esse meu pronunciamento na data de hoje para dizer que, no mesmo dia em que o senador Aécio Neves apresenta uma série de sugestões de mudança do programa Bolsa Família, como se o programa estivesse desatualizado, mas na realidade quem está desatualizado, no caso, é o senador Aécio Neves, porque todas as proposições que ele disse que traria como novidade já foram implementadas e estão em plena execução no programa Bolsa Família. Nesse mesmo dia, temos a felicidade de receber o relatório da FAO, mostrando que o Brasil, o nosso Brasil, que todos amamos, nos últimos 10 anos, foi um dos países que mais contribuiu com a redução da fome no mundo, porque exatamente esses programas sociais são programas de altíssimo impacto que têm um reflexo direto na melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais precisam, que são os mais pobres, aqueles menos assistidos. Então, fica aqui o meu cumprimento à nossa presidenta Dilma Rousseff e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque tiveram a capacidade de conceber, de colocar em prática e de fazer acontecer um programa voltado exatamente para aqueles que mais necessitam e dar essa grande contribuição que hoje é copiada pela ONU e é espalhada por vários países do mundo que precisam de encontrar soluções para o combate à miséria e à fome nos seus países. Ouço com atenção o senador Cristóvão Buarque. Senador Denis, primeiro parabenizar não só pelo seu discurso, mas também pelo fato dos avanços que o Brasil vem fazendo nesses últimos tempos. Não há dúvida nenhuma que a Bolsa Família teve um impacto na luta contra a miséria
especialmente na luta contra a fome. Eu lembro que no começo do governo Lula, eu defendi que o Fome Zero deveria ser substituído pelo espalhamento do Bolsa Escola, que tinha sido criado no governo anterior. Lembro que falei até como o ministro não deve falar, já que o programa do presidente, a Fome Zero era o principal, de que não bastava um programa novo para erradicar a fome. Bastava aumentar o valor e o número do que recebiam Bolsa Família. Lembro que eu disse ao presidente e fiz um DVD para ele, que passamos um dia no Palácio do Planalto, mostrando que tem 2 tipos de fome. Tem a fome da escassez de comida, como na África, e tem a fome da escassez de dinheiro, como no Brasil. Na África é preciso jogar comida de avião em cima do deserto. Mas no Brasil, os supermercados estão cheios. Não há escassez de comida. Somos até exportadores. Há falta de dinheiro no bolso do povo que está com fome. E aí era simples resolver através do mercado. Eu fico feliz que, no final, o presidente Lula entendeu, aceitou e fez de uma maneira que hoje é, sem dúvida alguma, respeitada no Brasil inteiro. Desculpe, mais do que no Brasil. É sentido no Brasil e respeitado no mundo. O que, a meu ver, a gente ainda precisa dar um salto é na combinação deste programa com a educação. E aí são 3 coisas. Uma está indo, e mais 2. A que está indo é o fato de exigir a frequência às aulas. Mal ou bem, a gente percebe que hoje em dia existe esse condicionante. Mas eu creio que deveríamos ter um condicionante de um projeto meu, que eu acabo de conversar sobre ele com a senadora Ideli Salvati, ministra, pedindo apoio na Câmara, é que é colocar como um condicionante a ida dos pais à escola dos filhos, pelo menos uma vez por ano. Agora mesmo eu li nos jornais que um juiz obrigou os pais a vacinarem os filhos. E tem que fazer isso mesmo. E por que não obrigar os pais a irem na escola dos filhos? Todos, ricos e pobres, mas como uma condição para o Bolsa Família. E a terceira é dar um salto na educação das crianças cujas famílias recebem Bolsa Família. Eu creio que nós fizemos o passo certo, o Brasil, o presidente Lula. Falta avançar de uma maneira mais rápida, casando com a educação de qualidade para essas crianças e procurando vincular os pais a educação dos filhos. Nesse sentido, eu aproveito e peço seu apoio. O projeto está na Câmara de Deputados, na Comissão de Seguridade Social. Bastaria aprovar isso ali, que nós teríamos um salto, que eu não tenho a menor dúvida positiva na Bolsa Família, que eu não sei se o senador Aécio colocou, porque eu não vi a proposta dele. É o condicionante das famílias irem na escola dos filhos, para poderem receber a Bolsa Família. É isso, senhor senador. Obrigado, senador Cristóvão, pela gentileza de sua contribuição com a parte muito enriquecedor para meu pronunciamento. Com toda certeza, temos que avançar cada vez mais e o que nós temos de legado desses 10 anos de experiência do governo do presidente Lula com o governo da presidenta Dilma nessa área de assistência social com o programa Bolsa Família, nos dá certamente um know-how para fazer muito mais, para avançar, aperfeiçoar e chegar a resultados muito mais expressivos. Muito obrigado, senador Paim. Gostaria de pedir a gentileza a Vossa Excelência que esse pronunciamento fosse publicado na íntegra. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento e mais